Só hoje nós sabemos que os presídios são superlotados, né? Muitas pessoas não sabiam. Isso só foi relevante agora que o PCC teve toda essa guerra e colocou como motivo, entre outras coisas, né, o problema carcerário do país. Aí eu falo para você, você pega uma pessoa, primeiro, tanto faz se ele é assassino, se ele mata por encomenda, ou se ele entrou no supermercado e tentou roubar lá 5 bombons e enfiou no bolso. Então já não tem essa diferenciação, ele cai tudo no mesmo lugar. Há 2 momentos. O momento de você prender o fulano, chama-se uma prevenção geral. O cara tem que saber se ele cometeu o crime, ele vai ser preso. Isso aí é uma forma de prevenir. O cara tem que falar, qualquer pessoa tem que saber, bom, se eu fizer isso eu vou para a cadeia, então eu não vou fazer. Lá atrás, nos primórdios, né, a função do presídio, de uma prisão, era castigar a pessoa que cometeu uma infração. Então, por isso que existiam as masmorras, a figura do carrasco. Então, lá atrás era para punição. Depois, viram que se a pessoa saísse de lá, ela saía pior do que entrou. Então, começaram a criar o que seria a ressocialização. Quando preso, ele tem que ser tratado na penitenciária de forma que ele seja restabelecido, retorne para a sociedade. No papel seria o quê? Você aproveitar o período em que essa pessoa vai permanecer no sistema prisional e, através de um trabalho, é um trabalho, mas são vários, né, segmentos ali, e você ressocializar ela, para quando ela voltar para a sociedade, ela voltar melhor do que entrou. O que não ocorre. Aqui, atualmente, o cara vai lá, ele é um depósito de bandido, hoje com celular, se comunicando para fora da penitenciária, se organizando, assaltando de dentro da própria penitenciária, eles praticam pânico. Aí o cara chega lá numa cela, ele vai para o centro de detenção provisória, porque está esperando o julgamento, 50 pessoas na mesma cela. Se o cara é conhecido no crime, o tratamento dele com os outros presos é um. Se ele não é conhecido, aí é o que a gente chama de Zé Povinho, é outro. Aí o cara está lá dentro. Então, se ele já cometeu algumas infrações, né, ele já está indo para aquele caminho do crime, lá dentro ele vai falar, bom, eu tenho que encostar nos bambambam aqui. Então, essa é uma questão muito importante que os meios de comunicação não têm preocupação, né? Então eles isolam, né? Eles só dizem quando é obrigado a dizer, você entende? Depois eles esquecem, né? E isso é muito mais importante do que relatar as mortes das pessoas, né? Nós devemos olhar muito mais para o penitenciário do que para as mortes, né? Porque é muito mais importante para nós sabermos como é que o criminoso vai ser tratado, como é que o criminoso vai receber informações, instruções, informações para se regenerar, para ser socialmente útil, né? Do que exatamente a morte em si, né? Mas o que acontece? A mídia ignora isso e como a mídia ignora, a sociedade automaticamente ignora. Será que a sociedade ela quer resolver esse tipo de problema também? Se ela sabe onde que está o problema, onde que está a questão, por que não reabilita? Né? A gente sabe de todas as dificuldades que é isso, mas será que ela está disposta a isso? Será que ela tem essa energia voltada para isso? Talvez não tenha. Quando você ignora a questão dos presídios, você ignora que esse presídio poderia estar sendo um outro espaço, que poderia ter sido mais investimentos, né? E que ele poderia estar reformulando essas pessoas, né? Mudando as vidas das pessoas, né? Só que ele não está mudando a vida das pessoas. Está mudando, sim, para pior. A sociedade ela tem ela conta uma história para a gente que todo mundo tem acesso a ela, que todo mundo tem uma posição a ocupar nela. Né? Se você lê os grandes teóricos da sociologia, diz não tem. Da maneira como a sociedade ela é construída para algumas pessoas e para outras não. Tem uns papéis que são definidos, quem usufrui da riqueza, quem vai produzir a riqueza. Né? No caso, a gente está falando de excluídos. Quando a gente fala da penitenciária, é exclusão. Muitas vezes, a gente percebe em alguns programas jornalísticos, né, que o estado atual dos presídios ele é relatado de uma tal maneira sádica, de uma tal maneira perversa, violenta, masoquista, né, do qual é bom para esse ladrão de galinha que estuprou, que matou, que roubou, né, que ele sofra lá dentro, o presídio como sofrimento. Né? E aí a mídia trabalha o presídio como sofrimento, a sociedade compra essa ideia do presídio como sofrimento, né, e ignora a questão dos presídios. Como integrante do primeiro comando da capital, PCC, venho pelo único meio encontrado por nós para transmitir um comunicado para a sociedade e os governantes.
Queremos um sistema carcerário com condições humanas, não um sistema falido, desumano, no qual sofremos inúmeras humilhações e espancamentos. Não estamos pedindo nada mais do que está dentro da lei. Se nossos governantes, juízes, desembargadores, senadores, deputados e ministros trabalham em cima da lei, que se faça justiça em cima da injustiça, que é o sistema carcerário. Sem assistência médica, sem assistência jurídica, sem trabalho, sem escola, enfim, sem nada. O sistema penal brasileiro é, na verdade, um verdadeiro depósito humano, onde lá se jogam os seres humanos como se fossem animais. O RDD é inconstitucional. O Estado democrático de direito tem a obrigação e o dever de dar o mínimo de condições de sobrevivência para os sentenciados. Queremos que a lei seja cumprida na sua totalidade. Não queremos obter nenhuma vantagem. Apenas não queremos e não podemos sermos massacrados e oprimidos.